Oi, eu sou o Ronaldinho Gaúcho. Alguns preferem me chamar de Cifo Dias ou de Fernandinho Beiramar, mas meu nome de verdade é um que, bem, eu acredito que vocês sabem ler, então eu não vou me dar o trabalho de citar. E como eu acredito que vós, em toda a vossa sapiência notável, podem certamente, facilmente diagnosticar, eu sou um pouco estranho. E provavelmente foi por causa dessa estranheza que eu desenvolvi a crença ainda mais estranha de que quando você cria uma história, talvez essa história acabe acontecendo em algum lugar. Talvez ela cresça na vida e nos sentimentos de alguém, ou talvez eu acabe criando Narnia acidentalmente com as minhas palavras descuidadas. Por seguindo essa crença que não tem fundamento algum além do fato de que eu gosto e tenho uma vontade compulsiva de falar coisas que não fazem o menor sentido, que eu decidi criar minha própria história. E, como toda boa história, que eu espero que a minha possa ser contada como, ela começa com fogo. Sim, toda história começa com fogo, mesmo que ela não diga. Bem, tinha tanto no meu mundo antes que eu criasse ele, quanto nas páginas vazias antes que eu rabiscasse ela com aquelas pequenas runas que a gente chama de letras. Com essas runas eu brinquei de Deus e eu dei fogo ao meu mundo, e o fogo deu forma para a escuridão, da mesma maneira que uma vela dentro de uma garrafa de vidro na treva revelaria a forma da garrafa. Mas nesse caso, não tinha uma garrafa, mas sim uma dama, a Dama Branca, a qual eu chamei de Glennon Illyrian. Seus cabelos eram como a lua, sua pele era como as estrelas e seus olhos eram como o fogo que ardia em seu peito. Bem, não é uma aparência comum, claro. E não era pra ser, já que eu decidi que ela seria uma deusa. Das mãos dela, e não das minhas, já que eu era um mero espectador, vieram todas as coisas daquele mundo, pois ela era a mãe de toda beleza visível e invisível, e dela vieram seus dois primeiros filhos, Naxi e Volaknir. Agora, Naxi, ele era um bom amigo. Ele gostava da minha história, queria que eu continuasse. Agora, o Volakny era meio cuzão. Ele não gostava muito de livros e ele tentou impedir que eu criasse o meu antes que eu sequer começasse. Foi bem irritante. Infelizmente, é claro, um pouco de tragédia é necessário para toda a história, então decidi fazer a minha tomar parte aí. Volakny decidiu que estava determinado em impedir a criação da minha história, apagando as vidas daqueles que fariam morada nela. Naxi estava gostando bastante da criação, estava muito investido nela e não ia permitir que isso acontecesse. Ele enfrentou seu irmão com garras e dentes para defender aqueles que ainda viriam a ser. Infelizmente, para salvar as centelhas da criação, Naxi viu-se obrigado a cravar as tais garras em Volakny. Por um cruel capricho poético da minha parte, ambos eram um em essência e ambos tombaram em decorrência desse golpe. Glennon, é claro, chorou como toda mãe choraria, chorou os mares salgados com sua dor, e de seu pranto chamou a atenção de outros que ainda guardavam nas páginas em branco. Sinangil e Edanan tiveram piedade da dama e decidiram consolá-la. Edanan então fez os pássaros e, botando tinta em suas asas, mandou que eles pintassem os céus. E assim eles fizeram, sobrevoando em traçados elegantes e pintaram o azul, o negro, as nuvens, as estrelas e todos os mundos que habitam entre elas. E, por fim, pintaram a lua, onde Edanan fez o seu palácio. Sinangil, por sua vez, fez os peixes, e da mesma maneira ele mandou que pintassem, colocando tinta nas suas nadadeiras e barbatanas, e eles pintaram os azuis e os corais e todos os reinos que habitam sob as águas. Estava tudo muito bonito, como você pode imaginar, mas Sinangil podia sentir que faltava alguma coisa. Viu que as águas e os céus eram quietos e tristes, inertes como estátuas soturnas. Então ele decidiu fazer música, e era uma boa música. Tão boa que as águas alegremente dançaram em ondas sorridentes. As estrelas deslizaram dos céus e Edanan, tocada pela melodia, dançou em seu palácio celeste. Sinang o viu em sua dança e eu particularmente fiquei muito contente ao ver que eles se apaixonaram. Assim, é claro, foi definida a maneira como a lua influencia sempre nas marés e até hoje elas são conduzidas em uma espécie de dança. Então, outro decidiu vir, atraído pela música e tudo mais. Kedon, ele era um grandalhão sorridente que gosta de martelar as coisas. Bem, não tinha terra ainda. E aí que ele entrava. Kedon fez as feras e, colocando tinta nos seus cascos e patas, mandou que elas corressem por aí. Assim elas fizeram, e os seus passos, lentos e velozes, pesados e suaves, moldaram as formas do mundo e tingiram as cores da terra. Todas menos uma, um grande touro negro chamado Sarkrak, que simplesmente disparou, colérico, sobre as obras de seus irmãos. A terra tremia anunciando seus passos, e por onde quer que ele passasse era feita em ruína a rocha e o solo. E por muitas vezes a terra rasgou,
sob seus passos. Não foi nada agradável e ele não quis se acalmar de jeito nenhum. Então, Tzaok, a filha de Sinangil e Edanan, prendeu em uma grande fissura, longe das portas do mundo, onde até hoje o coitado vaga pelo derrato. Por mais merecido que fosse o destino de Sarka, é claro, Kedon ficou abalado. Era filho dele, afinal de contas. Tzaok teve piedade e decidiu alegrá-lo. Então, ela deu para a criação dele o dom da vida. Os dois, eventualmente, também se apaixonaram e fiquei feliz vendo isso. Tiveram uma filha, a qual eles chamaram de Beana. Eu disse para eles que era um bom nome. Os povos que eu colocaria lá depois chamariam ela de a Eterna Criança, e ela se tornou deusa das flores e de tudo que é verde sobre a terra. Tzaok e Kedon também deram à luz a inverno e outono, enquanto Sinangil e Edanan nos deram primavera e verão, já que claramente essas coisas devem ter vindo de algum lugar. Os deuses então se reuniram na ilha de Estre, um lugar muito bonito que os elfos gostam bastante. E Gleanan ficou contente ao ver que o mundo foi criado. Chamaram-no de Edanin. E, bem, sempre que minha mente estiver ausente, há uma grande probabilidade que você vai encontrá-la por lá. Meu, vou comer uma bolacha.